Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Economia no Foco. Nesse vídeo estaremos falando sobre a economia institucional, seguindo a linha da série de vídeos sobre as principais escolas dentro da economia. Então, desde já, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e comente, me dando mais ideias sobre possíveis temas futuros para eu trazer aqui para o canal. E não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever, para que você apoie o canal a crescer cada vez mais. Isso é um incentivo muito grande para mim e mostra também para o YouTube que você está interessado nesse tema, para ele mandar esse tipo de vídeo e todos os demais para mais pessoas, para que esse canal possa crescer ainda mais. Então, vamos iniciar. Bom, a economia institucional é uma vertente do pensamento econômico que se diferencia por enfatizar o papel das instituições, ou seja, das normas, hábitos, leis e convenções sociais. Isso na estruturação do comportamento econômico e no desenvolvimento das sociedades. E ela surge como uma resposta às limitações percebidas na economia neoclássica, que foi o tema do vídeo anterior. E sobretudo no que tange a análise isolada dos agentes econômicos e a ênfase em modelos estáticos e abstratos. Primeiramente, sobre seu contexto histórico. A economia institucional surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX e no início do século XX, num período em que a economia neoclássica ela apresentava dificuldades para explicar fenômenos como as mudanças nos mercados de trabalho, os conflitos entre empregadores e empregados e variações cíclicas que afetavam a economia real. E esse campo teórico foi influenciado por duas correntes principais, que foi a influência da escola historicista alemã e do pragmatismo americano. Os historicistas alemães, eles enfatizavam que a compreensão dos fenômenos econômicos depende da análise do contexto histórico e das instituições que moldam a sociedade. De forma similar, o pragmatismo, que ganhou força nos Estados Unidos, ele defendia que as ideias deveriam ser testadas em termos práticos e que as instituições influenciam diretamente o comportamento e a eficiência dos mercados. E essa confluência de ideias levou os pioneiros da economia institucional a questionarem os modelos teóricos que ignoravam a importância das regras formais e informais na regulação da atividade econômica. Agora, o objetivo e a motivação. Bom, o principal objetivo da economia institucional era e continua sendo, compreender como as instituições, entendidas como conjunto de regras formais, que são leis, regulamentações, e informais, que são os costumes, tradições, normas sociais, elas moldam os comportamentos dos agentes e influenciam o desenvolvimento econômico. E essa abordagem parte do pressuposto de que os resultados econômicos não podem ser explicados apenas pela racionalidade individual, mas também pela forma como as estruturas institucionais interagem com o ambiente social e histórico. Por exemplo, a proteção dos direitos de propriedade e a estabilidade de regras contratuais são essenciais para estimular os investimentos e promover o crescimento econômico. Agora, os principais representantes e as obras. Bom, nessa escola destacam-se vários teóricos que contribuíram para o desenvolvimento de conceitos e métodos, que rompem o paradigma que é estritamente racionalista da economia neoclássica. Então nós temos Thorstein Veblen, não sei muito bem se é assim que pronuncia, mas ele foi o cara citado no vídeo anterior que se referia à escola neoclássica com sarcasmo. Então ele publicou a sua obra principal, The Theory of the Leisure Class, em 1999. E ele é conhecido por introduzir conceitos inovadores que questionavam o comportamento econômico tradicional. E em sua obra ele critica a classe ociosa, um segmento da sociedade que, segundo ele, não participa da produção e consome bens de luxo
como forma de demonstrar status. E o conceito de consumo conspícuo descreve o comportamento de indivíduos que gastam excessivamente para sinalizar riqueza e prestígio, influenciando tanto os padrões de consumo quanto as normas sociais. E Veblen também apontou como os hábitos e as convenções sociais afetam a tomada de decisão, abrindo caminho para uma análise que incorpora elementos culturais e históricos à economia. E essa abordagem crítica e multidimensional estabeleceu as bases para a perspectiva institucional, né, que vê a economia como um fenômeno enraizado nas práticas sociais e nos valores culturais. Temos Wesley Mitchell, com a sua obra Business Cycles, em 1913. Mitchell ele foi um pioneiro no estudo empírico dos ciclos econômicos, utilizando métodos estatísticos para analisar a flutuação na atividade econômica. E ele destacou a importância de fatores institucionais e históricos da explicação dos ciclos de expansão e recessão, contrariando a visão neoclássica de que os mercados sempre se equilibram rapidamente. E o seu trabalho abriu caminho para utilização de dados e técnicas quantitativas na análise dos fenômenos econômicos, demonstrando que os padrões de comportamento de mercado podem ser compreendidos melhor quando se leva em conta a evolução das instituições e das estruturas organizacionais ao longo do tempo. Agora, os conceitos fundamentais. Bom, a economia institucional ela se apoia em 3 conceitos centrais, que redefinem a forma de analisar o comportamento econômico. As instituições englobam um conjunto de regras formais, que são as leis, regulamentos, contratos, e informais, as normas, os costumes, as tradições, e que isso orientam e estruturam as interações sociais e econômicas. Elas determinam como os indivíduos se comportam e como os recursos são distribuídos e utilizados. Temos a importância na análise econômica. Bom, essa última, falamos sobre as instituições, Agora, a importância na análise econômica, que é o segundo pilar. Ao invés de assumir que os agentes eles operam num vácuo racional, a economia institucional parte do princípio de que o contexto institucional, incluindo a estabilidade de regras e a confiança no sistema jurídico e a cultura dominante, é determinante para o funcionamento dos mercados. Por exemplo, países com sistemas jurídicos sólidos e proteção efetiva dos direitos de propriedade tendem a atrair mais investimentos, resultando em maior desenvolvimento econômico. E agora, sobre o comportamento habitual, o terceiro pilar, que são as decisões baseadas em hábitos e rotinas. Diferentemente da abordagem neoclássica, que enfatiza a escolha racional e o cálculo minucioso de custos e benefícios, os institucionalistas argumentam que grande parte das decisões econômicas é influenciada por hábitos, tradições e rotinas estabelecidas. Essas práticas cotidianas não são necessariamente fruto de uma análise racional, mas sim de processos culturais e históricos que moldam o comportamento dos indivíduos. Implicações para a teoria econômica. Essa visão ela permite entender por que certas práticas persistem, mesmo quando não são as mais eficientes do ponto de vista econômico. Por exemplo, a resistência à mudança em determinadas práticas produtivas ou a manutenção de contratos informais podem ser explicadas por tradições enraizadas e pela confiança construída ao longo do tempo. Agora, sobre a evolução econômica, a dinâmica e a adaptação das instituições. A economia institucional vê a economia como um sistema em constante evolução, onde as instituições se adaptam às mudanças no ambiente social, político e tecnológico. E esse processo evolutivo é caracterizado por ajustes graduais e, por vezes, rupturas que transformam os padrões de comportamento econômico. Sobre a sua história e causalidade. O enfoque evolutivo permite explicar por que determinadas instituições surgem, se consolidam ou desaparecem ao longo do tempo. Fatores históricos como revoluções, guerras e transformações tecnológicas atuam como catalisadores de mudança institucional, impactando a estrutura econômica
e a distribuição de recursos. E essa perspectiva ajuda a compreender a ideia de que as escolhas e estruturas institucionais do passado influenciam fortemente as possibilidades e limitações presentes, e a sua relação com outras escolas econômicas. Então, a economia institucional, ela dialoga e, ao mesmo tempo, ela se contrapõe a outras correntes teóricas. A sua relação com a escola neoclássica, né? Enquanto a economia neoclássica enfatiza a racionalidade individual e o equilíbrio do mercado, muitas vezes ignorando o contexto social e histórico, os institucionalistas argumentam que essa abordagem é incompleta. Eles defendem que os modelos neoclássicos não conseguem captar as influências das regras, das normas e tradições que moldam as escolhas dos agentes econômicos. E um exemplo prático é a negação dos efeitos das instituições pode levar à explicação insuficiente de fenômenos como a persistência de certas práticas ineficientes ou a dificuldade de implementar reformas econômicas em ambientes com forte arraigo cultural e institucional, né? Sobre a escola marxista, a economia marxista, né? Ênfase diferente nas estruturas sociais. Embora tanto os marxistas quanto os institucionalistas reconhecem a importância das estruturas sociais na determinação de resultados econômicos, os marxistas concentram a sua análise nas relações de classes e na dinâmica da exploração do trabalho. E, por outro lado, a economia institucional foca na forma como as instituições, independentemente das divisões de classe, elas organizam as interações econômicas e moldam o comportamento dos agentes. E outro ponto, né, enquanto os marxistas buscam explicar a desigualdade e os conflitos por meio de relações de produção, os institucionalistas consideram que as normas e as convenções também podem contribuir para a estabilidade ou para o atrito social, sem necessariamente adotar uma postura dialética centrada na luta das classes. E a nova economia institucional, que é a integração de insights institucionais com a teoria neoclássica, né? A nova economia institucional, representada por autores como Ronald Coase, Douglass North, procura combinar a análise institucional com os métodos e pressupostos da economia neoclássica. E essa abordagem enfatiza, por exemplo, os custos de transação, ou seja, os custos associados à realização de trocas e à execução de contratos, e a importância dos direitos de propriedade para a eficiência dos mercados. E sobre as contribuições e inovações, essa integração permitiu o desenvolvimento de modelos mais robustos, que conseguem explicar de maneira quantitativa como as instituições afetam a eficiência econômica e o desenvolvimento. A análise dos custos de transação, por exemplo, ela revolucionou a compreensão das barreiras à entrada em mercados e a importância da governança corporativa, né? Sobre a sua classificação, a escola institucional é geralmente classificada como uma escola heterodoxa. E essa designação decorre da sua crítica ao pressuposto e métodos da escola ortodoxa, principalmente a abordagem neoclássica. Enquanto o paradigma dominante assume que os agentes são sempre racionais, que os mercados se equilibram automaticamente, que os modelos matemáticos abstratos podem capturar a totalidade dos fenômenos econômicos, os institucionalistas argumentam que as decisões econômicas são profundamente influenciadas pelo ambiente institucional e cultural, que não pode ser complementada, que não pode ser completamente capturado por modelos puramente matemáticos. E também que as regras e as normas evoluem e são resultado de processos históricos, o que exige uma abordagem metodológica mais qualitativa e histórica. E a economia institucional incorpora elementos de sociologia, ciência política e antropologia, ampliando a análise econômica para além dos limites estabelecidos pela ortodoxia, né? Então esses aspectos a colocam fora do mainstream, né, neoclássico, conferindo a ela um rótulo heterodoxo. Uma posição que, contudo, tem enriquecido o debate e estimulado novas formas de análise econômica. Bom, agora sobre as suas
as críticas que ela recebe, né, e as suas limitações, sobre a falta de formalização. Uma crítica recorrente é a ausência de modelos matemáticos rigorosos. A abordagem institucional muitas vezes se apoia em análises qualitativas e históricas, o que dificulta a formalização de previsões precisas e a generalização dos resultados. Essa carência de formalização pode limitar a aplicabilidade de seus conceitos em estudos quantitativos e comparativos. E sobre a definição ampla de instituições. Bom, o termo instituições abrange uma gama extremamente ampla de elementos, desde leis formais até costumes e tradições, que pode levar a análises imprecisas. E a dificuldade em delimitar causalidades claras entre instituições específicas e resultados econômicos torna o campo sujeito a interpretações variadas e, por vezes, a generalizações. E sua integração com outras teorias, embora haja esforço especificamente na nova economia institucional para integrar insights institucionais aos modelos neoclássicos, muitos críticos argumentam que essa integração ainda é parcial. A síntese entre abordagens formais e análises históricas e qualitativas ainda enfrenta desafios metodológicos que limitam a abrangência das conclusões. Bom, agora uma curiosidade, né, que além dos conceitos e contribuições teóricas, a economia institucional ela apresenta uma curiosidade que demonstra a sua abrangência e relevância, né? E uma delas é a influência multidisciplinar. A análise institucional ela influenciou significativamente outras áreas, como a sociologia e a ciência política. Por exemplo, estudos sobre como as normas e valores culturais afetam o comportamento político e as estruturas do poder foram inspirados em parte pelos métodos e teorias dos economistas institucionais. E essa influência demonstra a relevância de se compreender as instituições não apenas para a economia, mas para a análise global das interações sociais. A economia institucional ela oferece uma perspectiva rica e abrangente sobre o funcionamento econômico, destacando que os resultados dos mercados não podem ser explicados apenas pela racionalidade dos agentes ou pelo equilíbrio automático das forças de oferta e demanda. Ao enfatizar o papel das instituições, as regras formais e informais, os hábitos e as tradições, essa escola permite compreender como conceitos históricos e culturais moldam a atividade econômica, influenciam a tomada de decisão e determinam o desenvolvimento das sociedades. Apesar das críticas quanto à falta de formalização e a definição ampla dos conceitos de instituições, os avanços promovidos por essa abordagem, eles têm enriquecido o debate econômico e estimulando a integração de análises qualitativas e históricas com métodos quantitativos. Bom, e essa visão ela continua a ser fundamental para enfrentar os desafios dos mercados modernos, para promover um desenvolvimento que leve em conta os aspectos culturais, históricos e sociais que estruturam a nossa sociedade. Bom, esse foi o vídeo sobre a economia institucional. Temos diversas vertentes de visões econômicas, né, dentro da história na economia. E eu quero trazer aqui para você as principais visões, mas nós temos várias outras. Então eu peço novamente que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque nós temos muito conteúdo para trazer e várias visões da economia que muitas pessoas nunca ouviram falar, né? Então pode ser muito enriquecedor para o seu conhecimento saber sobre essas visões. Eu tento apresentar elas aqui de acordo com a perspectiva da própria escola, né? Como se eu estivesse sendo um porta-voz daquela visão econômica, né? Então, faça esse esforço de curtir esse vídeo, se inscrever, comentar, trazendo mais ideias e compartilhar esse vídeo. Você me ajuda muito fazendo isso. Até o próximo vídeo.